Bom, seja muito bem-vindo aí, mais um conteúdo que a gente preparou aqui, principalmente o Felipe, né, estudando ações. Se você está chegando agora aqui, qual que é a ideia, né? A gente tem preparado aí toda semana, estudado uma empresa, né? O Felipe se debruça aí na empresa e estuda, entende o negócio, como que a empresa ganha dinheiro. E isso nada mais é, né? O que a gente está fazendo é um atalho, né? Uma forma mais rápida de você aí que está assistindo a gente, né? Investir com fundamento, né? Investir sabendo, conhecendo, consciente, né? Dos riscos e o que é a empresa. Não só investindo na bolsa como um cassino, fazendo alguma aposta, né? Não é essa a ideia, mas sim comprando sociedade, né? Se tornando sócio de algum negócio. É por isso que a gente estuda, né? A empresa para entender do que você está se tornando sócio, né? E a gente faz isso porque talvez essa seja a maneira mais simples, não é fácil, mas talvez a maneira mais simples de juntar riqueza, de juntar patrimônio. A lista que a gente tem, né, de bilionários, né, pessoas que ficaram ricas investindo na bolsa de valores é imensa. Então essa é uma estratégia muito simples, comprar a sociedade de boas empresas, mas não é fácil porque tem que aguentar períodos ruins, né, como pandemia, enfim, toda a oscilação natural que a bolsa tem, ruídos políticos, etc. Mas se você está disposto, né, a correr esses riscos e selecionar boas empresas, o fim do percurso, né, tende a ser muito agradável e trazer, né, um enriquecimento considerável. Então, por isso que a gente tem feito, né, esses estudos aqui semanais. E essa semana a gente trouxe aí uma empresa um tanto polêmica, que, enfim, muita gente gosta, muita gente detesta, mas ela durante muito tempo foi a líder no setor de educação do nosso país. Felipe vai falar mais, mas arrisco a dizer, posso estar errado, mas talvez ela ainda seja a maior em termos de campus, né, talvez até como quantidade de alunos, né, do que está listado na bolsa, talvez ela ainda seja a maior do Brasil. Enfim, que é a Cogna, né? E assim, é interessante isso que a gente está trazendo aqui, né, do estudo das empresas. Pode ser, assim, eu sei que muita gente pensa que é difícil analisar a empresa, né? Valuation, então, o pessoal fica morrendo de medo, né? O que é valuation? Valuation é você achar um valor justo, né, para uma empresa lá na bolsa. E aí você compara esse valor justo com o valor de mercado. Não é trivial, claro que não é trivial, mas o que o Felipe tem mostrado para a gente aqui, né, semanalmente, é que é totalmente possível você entender muito bem o que a empresa faz, entender minimamente ali o balanço, né, os dados financeiros, que são relativamente simples, né, você não precisa de matemática avançada, não precisa de nada disso, é só somar, subtrair e principalmente bom senso, né, entender como que a empresa ganha dinheiro, o que acontece ali, e ter alguma opinião qualitativa sobre a empresa, né? Antes de entrar em matemáticas e contas e pensar em preço de mercado, ou no meu caso, né, pensar nas opções, né? Vou comprar call, vou comprar put, vou fazer trava, não sei. Muito antes disso vem o entendimento do que é a empresa, como que ela ganha dinheiro, e se você quer ser parte desse negócio, né? E se você gostaria de montar uma empresa igual, mas aí, ao invés de você montar a empresa igual, você compra a ação, né? Então essa é a introdução aí do que a gente tem feito semanalmente. Felipe, já de antemão te agradeço aí, você tem trazido conteúdos fantásticos. Toca aí, Cogna. Que isso, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade também. Bom, vou compartilhar a tela aqui. Hoje a gente vai falar sobre Cogna. É uma empresa, como o Caio já esmiuçou, ela foi a grande do mercado brasileiro, né, maior do setor. Ela chegou a ser a quinta maior do mundo no ramo de educação. Hoje, em valor de mercado, ela ainda é a maior por pouco mais de 1 bilhão só, entre aspas, né? Hoje a concorrente mais forte dela é a Edux, né, que está em torno de o valor de mercado em torno de 13 bilhões de reais, e a Cogna está próximo dos 14 bilhões. A Edux que é a dona da Estácio. É sempre legal falar, porque eles colocaram esse nome esquisito, Edux, que ninguém conhece, né? Mas quando fala Estácio, o pessoal conhece, né? E tem também o IBMEC, né? Acho que é da... Isso, também é junto da Estácio, mas acho que... Bom... Mas acho que a Estácio representa a maior parcela ali da Edux, é mais relevante, né? Compartilhar a tela aqui. Mas hoje é sobre a Cogna.
Sou eu que tô embolando aqui com o Edux. Deixa eu colocar aqui. Bom, acho que assim como a gente fez semana passada, a gente vai falar sobre a Cogna hoje, sobre 5 vistas, né? 5 pontos que são, a gente vai dar uma olhada no histórico dela, para responder quem que ela foi, até ela chegar ao que ela é hoje. Então, quem que ela foi, como foi a história dela, como que ela começou. Outro aspecto também, deixa eu deixar a tela cheia aqui, a gente vai dar uma analisada nos indicadores fundamentalistas dela, como que está a saúde dela no momento. A gente vai olhar as operações dela exatamente, a gente tem uma noção do que ela faz, porque a gente sabe que ela tem faculdades, universidades, escolas, mas a gente vai tentar aprofundar um pouco nas operações, como exatamente ela ganha dinheiro, onde que ela é rentável, qual setor, qual segmento que ela é mais rentável, e até qual que é o plano dela, o modelo de negócios dela que ela está encaminhando para poder melhorar a margem, crescer, e nesse sentido. A gente vai dar uma olhada nos riscos também, então quais são os riscos da empresa, o que pode alterar no Brasil ou no setor que pode prejudicar muito ela, ou até o que pode favorecer. A gente tende a olhar um pouco os riscos sempre pelo lado negativo, mas a gente pode denotar um ponto ou outro que possa ser um impulsionamento da empresa no setor. E por fim a gente vai falar das projeções, né? Então não adianta nada a gente ver o que ela foi, como que ela está agora, o que ela faz, se a gente não vê para onde que ela vai caminhar, né? Então é muito importante a gente dar uma olhada nas projeções. Pode falar. Uma pausa rapidinho, deixa eu só mostrar o preço da ação. Eu vou colocar aqui na minha tela, você não vai ver, mas só para quem estiver assistindo a gente ter uma noção do que aconteceu em termos de valor de mercado, tá? A ação valia 11,25 em fevereiro de 2020, tá? Antes da pandemia, né? 11,25. Com a pandemia ela foi para 4,50 na mínima. Depois ela deu uma boa recuperada, chegou ali em julho do ano passado, julho de 2020, a 9,80 e depois despencou tudo de novo. E agora está 4,36. Então, só olhando o preço aqui, a gente diria que a pandemia destruiu a empresa, de uma certa forma, olhando o preço, tá? Agora vamos depois, mais para frente, a gente ver se isso faz sentido ou não, né? Segue aí. E é interessante você denotar isso, mas foi uma queda muito brusca, né? Então, de R$11 para R$3, R$4, né? Então, assim, uma queda de mais de 50%. Quando semana passada a gente trouxe uma ação que subiu mais que o Bitcoin, hoje a gente traz uma empresa que caiu bastante, né? E sempre quando um papel cai muito, né, pode ser algo assim muito ruim, né? E aí o pessoal fala pegar a faca caindo, mas ao mesmo tempo pode ser uma baita oportunidade, né? Então, esse tipo de conteúdo que você vai apresentar aqui pra gente é o que ajuda a gente a separar, né? O que está ruim e deve continuar sendo ruim, ou o que está ruim por questões aí de conjectura e depois deve voltar a ser uma boa empresa, né? Exatamente. E, bom, primeiro a gente vai falar de exatamente quem que é a Cogna, tá? A Cogna é uma empresa de educação, tá? A gente já esmiuçou aqui. Ela atua no setor privado do Brasil e ela tem mais de 50 anos de história, uma empresa gigante. E ela atua também, muitas pessoas acreditam que ela só atua no ensino superior, mas ela atua tanto no ensino superior quanto no ensino básico. Ela tem essas duas frentes. Mais para frente, a gente vai dar uma olhada aqui no histórico dela, a gente vai conseguir ver como que ela divide os segmentos de atuação dela e como que ela consegue rentabilizar com isso. Bom, primeiro, começando da própria empresa, ela foi fundada em 1966, por 5 amigos lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eles criaram, acho que como boa parte das empresas de educação, eles criaram cursos preparatórios para vestibular da época, concursos públicos também. Eles deram o nome de Pitágoras. Muita gente conhece o Pitágoras hoje em dia, ele é famoso há muitos anos. E ele tem esse nome desde aquela época. O diferencial deles é que eles davam um suporte integral, que acho que antigamente não era tão comum. Hoje parece que as escolas cada vez mais estão aumentando o tempo delas de ensino, de educação, disponibilizando, até os pais tendem a trabalhar mais tempo. Então, assim, a escola está
disponibilizando cada vez mais esse suporte integral, que era algo que, na época, era muito comum a Cogna já oferecer, que no caso era só o Pitágoras, né? Uhum. Destacar aqui 3 nomes, né, dos 5 amigos, 3 que continuaram na empresa, que foi o Valfrido dos Mares Guia, o Júlio Fernandes Cabizuca e o Evandro José Neiva. Todos eles ainda atuam na empresa, 2 no conselho administrativo e 1 na diretoria. O que é esse PTB? Exatamente, eu destaquei aqui o Valfrido, porque ele tem uma atuação importante na empresa por ele ser ligado à parte política. Então, assim, ele é filiado ao partido PTB, ele já foi deputado federal, e apesar de ser uma coisa, parece meio à parte, é muito importante a gente ter essa ciência, né, de que tem essa relação com governamental, porque quando a gente vai estudar os riscos, quando a gente vê que tem muito, às vezes, benefício governamental, alguma dependência, a gente vê como que determinados conselheiros, diretores, executivos dentro da empresa são importantes para que alguns processos judiciais, processos eleitorais, processos dentro da justiça brasileira, eles caminhem para que favoreçam a empresa. Então, eu destaquei aqui o Valfrido, que ele está dentro do Conselho Administrativo e ele é muito ativo politicamente. E isso lá na frente, a gente vai ver lá, quando a gente entrar em riscos, que é um diferencial da empresa. Não estou aqui entrando no mérito do que é legal, ilegal, do que é bom, nem partidário, eu só estou analisando a parte qualitativa da empresa, o que favorece ela, o que não favorece e por quê. Não, claro, e assim, sem paixão aqui, né? A gente tem que ser, investidor você tem que ser frio, tem que ser, e o fato a Cogna, né, mais para frente vai ficar mais claro, imagino, ela se beneficiou muito por uma questão política, que era o programa FIES, né? Mas depois a gente vai entender mais isso aí. É até interessante isso que o Caio falou, porque eu até separei aqui a parte explicando exatamente a questão do FIES, que é um input muito forte na empresa. Então, quando a gente chegar nas operações, eu vou esmiuçar um pouco mais sobre o FIES, como que ele foi criado, bem sucinto, mas mostrando. Essa semana eu preparei vários gráficos também, que acho que facilita bastante a nossa visualização, mas a gente vai conseguir ver como que essa questão do FIES consegue beneficiar a empresa e como é importante que ele permaneça. Legal. Bom, em 71 ela deu início na educação básica, então ela criou a Escola Pitágoras, né? Antes só era um curso preparatório, ela entrou agora no ensino básico em 71. Eu destaquei aqui em 1980, que foi um ano-chave para a empresa, que ela começou a montar um sistema de gestão escalável e replicável, com implantação de unidades educacionais geograficamente dispersas. Aqui que ela começou a expandir geograficamente. Então, melhorando a questão de desenvolvimento, padronização e monitoramento com o objetivo de escala. Aqui que a empresa começa a criar uma cara voltada para o mercado financeiro, aquela empresa que gosta de crescer, gosta de expandir. Foi em 1980. Uhum. Em 86, ela começou a fazer prestação de serviços para grandes empresas, atendendo aos próprios profissionais, os professores, coordenadores, diretores de outras escolas, fazendo um meio-campo com a escola e familiares, isso de outras escolas, e eles começaram o gerenciamento de escolas. Eu destaquei esse ponto porque lá na frente a gente vai ver que hoje ela tem um segmento de modelo de negócios totalmente voltado para o que a gente chama de B2B, né? Que é business to business. Então, é uma empresa que oferece serviço para outra empresa. Então, foi em 86 que ela começou a criar essa cara e a gente vai ver como que ela é hoje. Em 97, ela continuou esse modelo replicável de gestão, só que agora para a educação básica. Então, em 80 foi geral, mais focado na questão dos cursos e universidades, e em 97 ela fez o mesmo para a educação básica. Em 2001 teve a primeira faculdade Pitágoras, então a primeira faculdade mesmo, né? Antes era cursos, educação básica, e a faculdade mesmo foi em 2001, que foi a faculdade Pitágoras, e o primeiro curso foi de administração, foi lá em Belo Horizonte. Favoreceu muito, aqui eu destaquei também o marco regulatório de ensino superior, que aconteceu em 2001 também. Não vou entrar tanto no mérito aprofundado aqui, mas eu deixei um textinho esmiuçando um pouco o que foi esse marco, mas basicamente ele fez uma reformulação normativa que adotou mecanismos de tecnologia da informação, comunicação, criou processos eletrônicos,
É importante a gente destacar isso, porque a gente vai ver também ao longo do vídeo que como a Cogna também se beneficia desse ponto. Então, assim, pensa para uma empresa como é bom que o mercado em que ela atua começa a ser regulamentado, regularizado, é como se o governo criasse uma avenida onde ela pudesse caminhar de forma legal, porque é muito mais risco para a empresa se beneficiar de um setor que muitas vezes não é registrado, regularizado, regulamentado, porque qualquer regulação negativa a partir disso é um risco muito grande para a empresa. Agora, se o mercado já está regularizado, a empresa tem todas as ferramentas possíveis para se adequar à regulação antes de qualquer processo, antes de ter que fazer uma mudança drástica, ou o que for. Então, esse norte de planejamento é muito favorável para a empresa também. E, em geral, regulação é barreira de entrada também. Exatamente. Quanto mais regulamentado, mais regras tiver um determinado setor, mais difícil é surgir um competidor rápido, né, e levar o mercado da empresa. Exatamente. E acho que um outro período importantíssimo para a empresa, que foi em 2007, quando a Cogna abriu o IPO. A gente fala, é importante destacar aqui que a gente sempre fala Cogna. Hoje a empresa é tratada como Cogna, é uma marca nova para a empresa, ela tem um pouco mais de 2 anos, mas ela sempre foi tratada como Croton, tá? Então, no início chamava Escola Pitágoras, aí depois essa Escola Pitágoras começou a se chamar Croton. E ficou por esse nome por muitos e muitos anos. Aí, recentemente, quando ela mudou, vou chegar aqui, ela mudou a questão administrativa dela, que ela mudou o nome de Croton para Cogna, e que, na verdade, nem mudou de nome. Simplesmente, a Cogna é uma empresa que engloba tanto a Croton quanto outras. Mas, até o momento, a gente chama de Croton, tá? Então, a Cogna, que é a Croton, que eu acabei de explicar, ela abriu o IPO na Bolsa em 2007, né, com o ticker KROT11. O IPO dela levantou quase R$500 bilhão, então 497 milhões de reais. É muito importante a gente se atentar a alguns números aqui, assim como no vídeo passado a gente viu sobre a CSN, que ela foi vendida por tantos milhões e depois ela já tinha um valor de mercado de 70 e poucos bilhões. Aqui a gente vai ver muito esse crescimento numérico aqui. Então, tanto dos IPOs quanto de algumas aquisições também, de algumas vendas que ela fez. Então, o IPO dela, o IPO foi de 497 milhões de captação, houve uma pulverização do capital de 39%, é como se a empresa fosse 100% e ela vendesse 40% dela, 39% do capital dela, por esse valor. E, com isso, o valor de mercado dela, sem considerar a dívida, chegou a 1,3 bilhões de reais. Nesse ponto, a dívida dela também não estava alavancada e, provavelmente, o valor da firma, que a gente chama de EV, estava próximo desses 1,3 bilhões. E o recurso, isso aqui é muito importante, o recurso, quase a totalidade desse recurso foi destinado para a expansão do ensino superior. A gente vai ver aqui como a Cogna está atacando esse segmento do ensino superior. Em 2008 a 2009 teve a expansão do ensino superior, ela começou a fazer algumas aquisições e também cresceu organicamente. Em 2009, que foi muito importante, foi também um período muito importante para a empresa, onde houve o investimento do fundo de Private Equity, o Advent International. Então, esse fundo ele comprou a Cogna por 388 milhões de reais. A compra foi feita da seguinte forma: ele comprou 50% das ações do Pitágoras Administração e Participações S.A., que na época era a holding que controlava a Croton, que a gente chama de Cogna. Então, a holding detinha 55% da Croton e o fundo de Private Equity comprou 50% dessas ações da holding. Uhum. Tendo uma participação indireta, o fundo, então, tem uma participação indireta na Croton, em torno de 28%, e os recursos também foram destinados para a expansão do ensino superior. A entrada do grupo, esse grupo entrou no grupo de controle, né? Então o fundo entrou no grupo de controle do Pitágoras, reforçou a governança corporativa. Aqui a empresa começou a mudar o nível de governança corporativa listada em bolsa, implementou uma nova cultura de gestão. Então houve um novo conselho de administração que tinha membros independentes, que isso até é um pré-requisito para a empresa poder entrar no novo mercado, ter os membros independentes. Eles aplicaram 4 comitês de gestão, dos quais um é da auditoria,
acadêmico e institucional, o outro é sustentabilidade e recursos humanos e o, por último, financeiro. E aqui é um ponto-chave também para a empresa, que eu vou até grifar aqui, essa nova administração que eles implantaram tinha muita expertise na questão da educação, expertise no crescimento e principalmente em fusões e aquisições. Então, a entrada desse fundo, acho que se a gente quiser resumir num ponto a entrada desse fundo na empresa, foi que ele trouxe essa questão da expertise de crescimento, fusões e aquisições. A gente vai ver como a Cogna tem o seu mercado, o seu business, seu plano de negócios totalmente voltado para captação de mercado, crescimento, aquisição, fusão, totalmente voltado para esse lado. Então, foi o diferencial para a Cogna, foi a entrada desse fundo também. E para quem não sabe, né, só uma informaçãozinha, né, o Private Equity, né, que é esse fundo aí, essa modalidade de investimento é semelhante à bolsa de valores, só que é quando as ações não estão no mercado, né, e aí ocorre um investimento privado, né, esse private. Esses investimentos, em geral, né, são investidores que também operam no mercado de ações abertas, né, e em geral é o seguinte, eles compram a empresa de capital fechado, dão uma geral, assim, arrumam a empresa e vendem posteriormente, normalmente, abrindo mercado na bolsa. Esse é o normal, né? Mas pode acontecer esse tipo de coisa. Pega uma empresa que já é da bolsa, mas está pequenininha, e dá uma recapeada, né? Arruma os processos, tudo mais, e nesse caso aí está partindo para fusões e aquisições, mas assim, esse tipo de fundo, né, esse Advent International, provavelmente, o Felipe vai continuar aí, mas se eles não saíram ainda, em algum momento eles vão querer sair, eles vão querer vender partes da empresa, alguma coisa assim, e botar dinheiro no bolso, porque é investidor, não é empresário. É importante ter essa diferenciação. Perfeito, né? Exatamente. E até você falou da questão que eles normalmente não compram ações listadas, né? As ações mesmo que eles compraram foram da Pitágoras, que não estava listada. O que estava listado era Croton. Então, recai nesse pensamento que você falou mesmo. Uhum. Aí os controladores acabaram sendo a própria Advent International e os próprios sócios fundadores, aqueles três que eu citei no início. Só um paralelo, se eu não me engano, o nosso atual ministro, né, da Fazenda, Paulo Guedes, a gestora que ele trabalhava era muito forte em private equity, por exemplo. Eles compraram vários hospitais pelo Brasil, um negócio interessante. Bacana. Em 2010, eles fizeram a aquisição de 100% daquela Uni Educacional, o valor foi de 600 milhões, então já uma nova aquisição. Para eles havia uma complementaridade tanto estratégica quanto geográfica, que para eles é muito importante a expansão geográfica. E aqui eles tiveram um marco na questão da escala nacional. Aqui eles começaram a realmente expandir visando todo o Brasil. E nesse momento, que a gente está falando em 2010, eles já tinham 43 campi. Para quem não sabe, eu não sabia, eu aprendi estudando a empresa, né? Mas é muito comum a gente ouvir falar o campus da universidade, o campus da faculdade, o campus... o campus é a palavra, né, para aquela parte, né, daquela área física da instituição educacional, e quando essa palavra campus serve tanto para singular quanto para plural, mas tem uma palavra em latim que serve apenas para o plural, que é o campi. Então, quando fala campi, são vários campos. Uhum. Então, são 43 campi, 100 mil alunos no ensino superior, 650 escolas de educação básica e 230 mil alunos de educação básica. Então, nesse momento, esse era o número da Cogna. Em 2011, ela começou uma série de diversas aquisições, foi muito importante para ela. Então, ela fechou a integralização das operações da Uni, abrindo a IPO dela. Então, ela conseguiu fazer uma espécie de fusão, então integralizou a operação da Uni por meio de um IPO, porque a empresa Croton já era listada em bolsa. Captou cerca de 370 milhões. Eles fizeram follow-on, é isso? Ou eles fizeram o IPO dessa... Tá. Exatamente, é o que a gente chama de follow-on, mas é uma espécie de IPO. Mas eles trataram como IPO porque a parte que foi integralizada não vinha da própria Croton. Então, entre aspas, seria uma nova, mas foi follow-on, exatamente o que você falou.
Eles compraram a Seama, a FAES, a União. Outra aquisição importante foi a Universidade do Norte do Paraná, a Unopar. Eles compraram ela por 1,3 bilhão, né, e marcou a entrada da empresa no segmento de EAD. Aqui também é muito importante a gente analisar esse ponto. Então, em 2011, marcou a entrada no segmento de EAD da Cogna. Uhum. Ela se tornou uma das principais organizações educacionais do mundo. Então, ela se tornou a maior plataforma nacional, atuando em 467 cidades, e o que a gente chama de campus na parte física, na parte do presencial, no EAD eles chamam de polos de graduação. São basicamente centros operacionais que viabilizam toda a parte tecnológica do EAD. Então, eles tinham 616 polos de graduação EAD. 2012, mais aquisições, então a Unirondon. Então, é interessante que desde quando o fundo entrou, o de Private Equity, a gente só vai ver uma série de aquisições, é incrível isso. A Unirondon, eles adquiriram com o objetivo de melhorar o EAD. Uhum. A Uniaselv, eles compraram por 510 milhões, mais tarde eles venderam por mais que o dobro do valor. Também com o objetivo de melhorar o EAD, marcou a entrada em Santa Catarina da empresa. Nesse ponto, eles já aumentaram para 400 mil alunos no ensino superior, já aumentaram em 10 campi de ensino presencial. Eles conseguiram finalizar a migração das ações para o novo mercado, que é um nível de governança corporativa mais alto que tem na Bolsa. Então, depois de todos aqueles ajustes corporativos, de organização, eles conseguiram migrar as ações dele, o nível de governança corporativa para o novo mercado, que eles não eram. Em 2013, teve o acordo de associação e integração com a Anhanguera, então mais uma espécie de fusão agora com a Anhanguera Educacional. Em 2015, 3 anos depois, eles venderam a Uniaselv, então eles compraram em 2012 por 500 milhões e 3 anos depois eles venderam por 1,1 bilhão. Em 2017, teve o novo marco regulatório do EAD, então mais um marco que ajudou muito a empresa. Então, esse marco EAD facilitou muito a questão da expansão do número de polos, porque ele, de certa forma, ele diminuiu a barreira de entrada para a questão de nota, porque o MEC exige uma série de notas e qualificações, exigências para que uma faculdade, uma universidade consiga lançar um curso no EAD. Depois desse marco regulatório, ela diminuiu a dificuldade para que isso acontecesse, permitindo que, como, por exemplo, a Uniderp e a Unopar entrasse na modalidade EAD por meio da nota do MEC. Uhum. Então, agora qualquer curso com 3 estrelas de nota MEC consegue ter a possibilidade de abrir um EAD. Então, facilitou a expansão do número de polos, que eu falei, e na quantidade de instituições credenciadas e seus respectivos índices regulatórios. 2018 foi uma mudança, foi mais um ano extremamente importante para a empresa. Então, acho que aqui, de 2017 para hoje, aconteceram muitas mudanças. Então, em 2018, eles mudaram a administração e as operações deles. Então, nesse ponto, em 2018, já tinha 1.310 polos EAD, mais que dobrou nos últimos anos. Eles criaram a Saber, que é voltada para a educação básica. A gente já vai entrar mais a fundo nela. Eles fizeram a aquisição daquele famoso Centro Educacional Leonardo da Vinci. Eles compraram a Somos, né, que é um grupo educacional. Eles pagaram 4,6 bilhões de reais. Então, se a gente for somar todas as aquisições até agora, é um valor estratosférico mesmo. É voltada para produtos e serviços de qualidade diferenciada na educação básica. Então, a Somos ela veio para complementar. Mais para frente eu explico qual empresa, qual parte da Cogna, mas ela é voltada para a educação básica. Então, capacidade... com esse tamanho que a Cogna foi criando, foi apresentando, ela conseguiu gerar uma capacidade de geração de análise de dados. Então, assim, como ela tinha muita escola, muita faculdade, administrava tudo isso, ela conseguiu criar uma inteligência que só ela era capaz, porque só ela tinha aquele tamanho, e é um tamanho suficiente para você conseguir captar dados de marketing, dados de operação, testar metodologias pedagógicas, e ela começou pelo tamanho dela, ela começou a explorar esse lado tech e esse lado
da análise de dados dentro da própria empresa e que foi um grande diferencial para a empresa também. Fez parceria com o Itaú, da Cubo Itaú, né, da Cubo Education, que basicamente é um fomento das EdTechs, que são as empresas de tecnologia na área de educação. A divisão entre braços de atuação, aqui em 2018 ela dividiu 2 braços de atuação, então dentro da Cogna agora tem a Cogna voltada para o ensino superior e a Cogna voltada para o ensino básico. Então tinha 2 presidentes e ela separou dessa forma em 2018. Aí teve a integração do ensino presencial e EAD, da educação híbrida. Ela fez aquisições de escolas premium, que ela chama de premium, que são escolas que estão lá no top 5, top 10 do Enem. Enfim, continuando aqui, já em 2019, o que é até interessante, a gente vai esmiuçar um pouco depois, né? Em 2018 ela mudou a cara dela, né, a questão da estrutura administrativa, e ela refez isso novamente em 2019. Então ela novamente fez essa nova estrutura de negócio em 2019, um ano depois. Então ela fez a aquisição da Semar, da Cepar e da Cesupar, e ela agora dividiu o negócio dela em 4. Aqui que eu acho que é um ponto mais importante para a gente entender Cogna, tá? Então, hoje a Cogna educacional, que é aquela listada em bolsa, que alguns de vocês podem ter, podem gostar ou não, ela tem 4 verticais, que eles chamam de 4 verticais, que é o B2C de ensino superior, que é a Croton, toda essa história que eu vinha falando surgiu dentro da Croton, que antes era Pitágoras, virou Croton e agora é Cogna, só que agora a Cogna engloba tudo isso, então tudo partiu da Croton. Para quem não sabe, B2C é Business to Consumer, que é a questão do negócio para o consumidor. Então é a empresa que oferece um serviço, um produto para o consumidor final. No caso aí o aluno. Exatamente. Então ela tinha o B2C do ensino superior, que é a Croton. Agora tem o B2B de ensino superior, que é a Platos, que seria o B2B dela está voltada para a questão tecnológica, então análise de dados, sistemas operacionais, sistemas de marketing, de gravação de vídeo, de softwares e aplicativos relacionados à educação. Então ela tem essa parte do ensino superior, que é a Platos. A ideia vou abrir uma universidade. Aí você bate na porta lá da Platos e fala, Platos, me ajuda aí, me dá um sistema, alguma coisa para eu fazer as aulas, tal, para eu começar a minha universidade. Isso é B2B, né? Aí a Platos faz negócio com a minha empresa, que é uma empresa também de ensino superior. Exatamente. E o B2C de educação básica, então a gente tem B2C superior, B2B superior, também tem B2C básica, B2B básica. A B2C de educação básica é a Saber, então com escolas, né, que atendem pais, crianças, alguns cursos, e o B2B, que é a Vasta, que é a mesma cara da Platos, só que voltada para a educação básica. Então, basicamente, hoje a Cogna é um conglomerado de 4 empresas. Ela detém o controle de 4 empresas, que é a Croton, a Platos, a Saber e a Vasta. Então, essas 4 são as empresas que a gente vai se aprofundar nelas para entender o que é a Cogna. Aqui eu deixei até uma informação disponibilizada pela empresa, pela Cogna, do que eles acreditam ser o mercado endereçável. Aqui eles justificam a divisão da empresa desses 4 segmentos devido à divisão própria do mercado, para eles que é do mercado. Então, assim, como o objetivo deles sempre foi expansão, eles precisam mensurar qual que é o tamanho do mercado nacional relacionado ao segmento que eles atuam, para ver qual que é a penetração deles atual, quantos % do mercado eles querem atingir. E segundo dados deles, tá? Isso aqui foi produzido pela própria empresa, eles acreditam que o mercado de atuação da Cogna, que é ensino superior, faculdades, né, voltado para o aluno, voltado para o consumidor final, está em torno de 55 bilhões de reais o mercado como um todo, e hoje eles mensuram que a Cogna participa de 9,1% disso. Já esse mercado endereçável, será que é o quê? Receita... Eu não entendo direito isso. Será que é receita? Receita ao longo de X tempo? Então, o que eu acredito que eles devem ter feito, eles não especificam nada disso, eles chamam realmente de mercado endereçável, mas eu acredito que eles fazem um cálculo em volta das receitas de empresas do setor da Croton
dentro do país e mensuram. Se somar todas as empresas desse setor, gera um valor de 55 bilhões. De receita anual. Será que é isso? Receita anual. Exatamente, anual, exatamente. Tá. E hoje a Cogna participa de 9% disso. Então, acredito que eles fizeram nessa linha. A Platos, né, que é o B2C do superior, perdão, o B2B do superior, tá 34 bilhões de mercado endereçável, muito grande também, mas a penetração é muito pequena. A gente vai ver que a Croton ainda representa muito da Cogna, muito, e as outras são um percentual muito pequeno. Só a Vasta, se não me engano, que ela tem uma relevância maior. A Saber, que é 63 bilhões e penetração hoje em torno de 1,2%, a Vasta 25 bilhões em torno de penetração de 3,3%. Então, isso até que é de se esperar, né? Porque a quantidade de faculdades é muito menor do que a quantidade de escolas, né? Então, se você monta, né, um B2B para escolas, né, que seria a Vasta, né, você vai ter um mercado ok, né, para mais fácil talvez de acessar, né? Exatamente. Vamos ver, né, mais para frente aí. E aqui a Cogna tem, juntando tudo, ela acredita que o tamanho do mercado seja em volta de 177 bilhões e hoje ela participa de apenas 4% disso, sendo que ela ainda é líder de mercado. Então, assim, na visão dela é um mercado muito pulverizado. Exatamente. E que para ela tem muito espaço de crescimento, inclusive é o modelo de negócios dela, é aquisição e crescimento. Certo. Então, para encerrar assim, esse ciclo, né, importante até 2019, antes da crise, ela encerrou o ano de 2019, dia 31 de dezembro, com 822 mil alunos de ensino superior, isso juntando presencial e AD, 176 unidades próprias, 1.410 polos credenciados de AD, 120 mil alunos de cursos de idiomas, 27 mil alunos de cursos preparatórios para a OAB e outros concursos públicos, e 1,3 milhão de alunos de educação básica. É uma quantidade impressionante. 4 mil escolas de educação básica. Enquanto aqui ela tem 176 unidades de ensino superior, aqui ela tem 4 mil escolas. É muita coisa, né? Bom, em 2020 teve a crise. Eu lembro desse follow-on. Você lembra? Se lembra, acho que foi R$11, né? Você chegou... Não, foi 10,90 e pouco. Nossa Senhora. Teve um follow-on no início do ano, né? De 2,6 bilhões de reais que eles conseguiram captar, diluindo o percentual deles em 14%, aproximadamente. Eles fizeram a IPO da Vasta lá na Bolsa de Tecnologia Americana, da Nasdaq, e captaram 406 milhões de dólares. Então, só para a gente voltar aqui, a Vasta é aquela voltada para o B2B da educação básica, tá? Tem que arrumar aqui. Esse é até um ponto, né, que é debate, muito analista, né, porque pega assim, a Cogna vale uma coisa, aí a Cogna vai lá e quebra bonitinho os negócios dentro dela, e um desses negócios ela vai lá e abre na bolsa, faz o IPO. E aí isso, né, pode acontecer do valor da Cogna salta também, porque agora a Vasta, quando ela sai da empresa e entra para os acionistas pagam um prêmio, né, eles pagam mais caro para essa empresa, e aí esse lucro a mais, entre aspas, né, vai para a Cogna. Então, uma das engenharias financeiras, né, é quebrar a empresa em subpartes vendáveis, né, e bota isso na bolsa e aí você acaba ganhando dinheiro, né? Mas isso tem lado bom e tem lado ruim, porque você vai aumentando, né, a estrutura. É muito mais difícil você ter uma empresa aberta, capital aberto, que controla uma outra de capital aberto, que tem os seus sócios, os acionistas e tudo mais, do que ficar tudo dentro de uma cozinha só, né? Exatamente. E é importante você destacar isso porque é justamente isso que ela está fazendo. O free float dela hoje está em torno de 98%. Isso quer dizer que é difícil ela vender mais participação dela, porque praticamente ela não tem. Ela não tem muitas ações em tesouraria que ela pode vender, que ela pode negociar. Então, o que ela fez? Ela dividiu ela em várias empresas, em segmentos, assim como você falou, e agora o foco dela é abrir a IPO dessas empresas para capitalizar mais recursos. Então, esse está sendo o mercado dela. Hoje ela só consegue, digamos assim,
de forma saudável, né, ela consegue fazer captação de recursos dessas duas formas, abrindo IPOs de subsidiárias dela, de controladas dela, e emitindo debênture. Dessas duas formas são as principais. Em 2021, ela comprou a Eleva, né, a Eleva que era do Paulo Lemann, né, ela compra da Eleva pela Vasta, então a empresa Vasta, que é de educação básica, comprou a Eleva por B2B, 580 né? B2B, bilhões. educação básica. Isso, B2B, educação básica. Em 2021 também ela conseguiu renegociar com sucesso algumas debêntures dela, que estava vencendo. Então a gente vai ver aqui nos indicadores que ela ainda tem certos problemas com endividamento, principalmente por conta da geração de caixa. A gente vai ver que o problema dela parece que vinha desde 2017, 2018, e na pandemia só piorou essa situação. Bom, com base nos indicadores fundamentalistas, a gente vai ver como que está a saúde da empresa nesse momento, com base no que ela vem feito no passado. Então, como que a Cogna está hoje? Em termos de valuation, né? Hoje ela tem um valor de mercado embutindo a dívida, considerando a dívida de 14 bilhões de reais, um patrimônio líquido de 13 bilhões, um EV sobre EBIT, né? Que é basicamente em quanto tempo ela consegue se pagar com o lucro operacional dela. Esse valor está negativo porque ela vem tendo prejuízo nos últimos trimestres, o lucro por ação dela também está negativo por conta do prejuízo e, consequentemente, a relação preço-lucro, que é muito olhada pelos investidores, aqui fica muito vazia para a gente, porque ela está tendo prejuízo e não tem como a gente comparar. O endividamento dela está bem alavancado, está bem elevado, então a dívida bruta está 9,5 bi de reais, ela tem 3,4 bi em caixa, e aqui vem um problema que é a questão da liquidez corrente. A liquidez corrente analisa o ativo circulante e o passivo circulante. A empresa, ela a relação dos ativos sobre os passivos, ela tem mais passivo circulante do que ativo circulante. O que seria esse passivo circulante e ativo circulante? Quando fala ativo e passivo, a gente considera valores a receber dos ativos, né? E passivo seriam as contas, obrigações financeiras, dívidas que ela tem que pagar. Quando fala circulante, é que essas obrigações financeiras estão no prazo de até 12 meses. Então, nos próximos 12 meses, ela tem valores a receber que são mais altos, que são mais baixos dos valores que ela tem que pagar. Então, assim, isso é bem preocupante para a empresa, inclusive por isso que ela estava renegociando as debêntures dela, porque ela não tinha condições de pagar, não tinha caixa, porque as obrigações financeiras delas até o período de 12 meses estava mais alto do que o que ela ia receber com as escolas, com lucro, com o fornecedor, com outras coisas. Então, é bem preocupante isso, tá? Bem preocupante mesmo. Então, provavelmente essa liquidez corrente, final desse ano, vai bater forte. Isso pode ser uma justificativa para a diminuição do preço da companhia, das ações, porque toda vez que uma companhia não honra suas dívidas, suas obrigações, o score dela cai muito, a reputação dela no mercado cai muito. E isso reflete no preço das ações também. Isso pode dar conflitos judiciais, a empresa pode ter que captar recurso, igual o IRB fez, né? Captar Exatamente. Recurso com acionistas para pagar dívida, né? Que é algo muito ruim, enfim, é bem dívida, né? Mais dívida do que tem a pagar, né? Não tem como ser bom. Exatamente. E a dívida líquida dela sobre o patrimônio líquido está em torno de 0,5, pelo menos em patrimônio ela é forte. A dívida líquida sobre EBIT também é difícil a gente pensar, porque ela só está tendo prejuízo. Os passivos gerais, aqui não focando no curto prazo, aqui no longo prazo em geral. Ela tem mais ativos do que passivos, pelo menos. O problema dela é realmente o curto prazo. E aqui que eu destaquei, o free float dela está 98,48%, que é muita coisa, é bom, né, ter várias ações no mercado, tudo líquidas, mas é mais difícil para a empresa trabalhar a questão do follow-on, da renegociação de ações em tesouraria. Bom, em relação à eficiência, as margens delas estão bem negativas, bem negativas, ela está bem ineficiente. Então, só para a gente olhar aqui a questão da margem líquida, se pegar a receita, o que ela está tendo de prejuízo é mais que 2 vezes o que ela está tendo da receita líquida. Então, assim, é uma coisa surreal mesmo, ela está tendo prejuízos financeiros enormes, não é pouca coisa.
A rentabilidade dela também tá, assim, o EBIT sobre EV, difícil a gente mensurar porque tá negativo por conta que ela não vem tendo lucro. O ROI dela tá bem negativo porque ela não vem tendo lucro. Mesma coisa com o ROA. E o ROIC dela, que é a mensura o quanto de dinheiro que ela investe na própria empresa, quanto que retorna, a cada 1 milhão a cada 100 milhões de reais que ela investe nela, ela perde 15 mil ao ano, 15 milhões ao ano. Então, assim, 15% todo ano que ela está perdendo com esses investimentos. Nossa, sair dos múltiplos lindos da CSN, né, para esses múltiplos da Cogna, bate depressão. É assustador. Né? Mas é legal para quem está assistindo aí, que fica com aquela coisa, né, que a bolsa é um cassino, para entender que não é, né? Você tem uma empresa que está numa situação complicada, a ação está refletindo isso. A CSN está numa situação maravilhosa, a ação refletiu isso, né? Exatamente. E cabe aqui a gente ver se essa saúde financeira dela de hoje é uma oportunidade de compra, né? Se alguma coisa possa ser revertida, se no projeto dela, no plano de negócio, nos riscos, ou se realmente é difícil a gente ver uma luz no final do túnel e esse caminho que ela vem trilhando pode se seguir por mais tempo. Por isso que eu falei que é um caminho, é um caminho simples, mas não é fácil. O caminho é simples, né? É olhar esses números, olhar essa contabilidade, entender o negócio e pensar, isso vai ser revertido? Se isso, né, se você achar, né, você investidor achar que isso vai ser revertido, aqui você tem a chance de fazer fortuna, literalmente fazer fortuna, né? É fácil? Não é fácil, mas é muito simples, né? A oportunidade está aí, é muito mais, sei lá, não é fácil, mas eu acho que é muito mais fácil do que apostar, né, ou ficar tentando aí, né, quem se aventura com day trade, coisa assim. É a questão de se debruçar, né, nesses números e decidir quanto que quer ter, né, do papel, se acha que é de fato uma oportunidade. Também, acho que é uma oportunidade. Também você não vai pegar todo o patrimônio e colocar na Cogna, né? Você tem a possibilidade como acionista na bolsa de colocar quanto do patrimônio você quiser, então você pode colocar só um pouquinho também, né? Enfim, é bem legal, essa área de fundamento é fantástica. É maravilhosa e assim, toda empresa, principalmente as que alavancam, que crescem, elas dão indícios para a gente antes disso acontecer. Então, lembro do exemplo da Magazine Luiza, né? Que as pessoas às vezes já acham que é por sorte, do nada, ela alavancou sozinha, mas desde quando ela estava passando por problemas, quando a Luiza Helena Trajano assumiu e que ela começou a trabalhar as operações próximas do que a Amazon na época fazia, então ela deu indícios, tanto no plano de negócios quanto na administração, de que ela tinha capacidade para crescer, para recuperar, E aí foi esse estrondo. É difícil a gente mensurar quanto exatamente ela pode crescer, mas a gente consegue trazer sinais, ver sinais de que ela vai melhorar, de que ela consegue reverter. O mesmo a gente viu com a CVC no passado, então a CVC chegou a ser cotada a R$ 4,90, R$ 5, e hoje a gente vê na casa do patamar dos 30. Naquela época ela vinha melhorando a questão da administração dela, vinha conseguindo, ela estava muito saudável financeiramente antes da crise, então ela conseguiu se endividar de forma saudável para conseguir passar pelo momento, e hoje a gente vê esse reflexo da subida das ações dela. Então é bacana a gente ver isso porque a gente consegue ver os sinais que ela pode melhorar, que ela é uma possibilidade. Então é muito interessante isso. Legal. Aqui o crescimento, o CAGR de receitas, né? Então o crescimento anual composto dos últimos 5 anos está praticamente estacionado. Então, assim, às vezes a gente vê esses números de lucro tão ruins, aí a gente, vamos olhar a receita, porque às vezes ela consegue melhorar a margem dela, tudo, mas a receita também está bem travada nos últimos 5 anos. Então, isso é importante, isso é um conceito básico, né? O empresário costuma ter forte esse conceito, mas quem está assistindo que não tem empresa não vai ter. Tem 2 grandes formas, né, de você aumentar lucro, né? Aumentar a receita ou diminuindo o custo. Então, quando você tem uma empresa que tem muita receita, você ainda sempre tem ali uma chance, né, de algum lucro fácil, que seria corte de gasto. Então, por isso que, às vezes, né, a gente tem uma empresa que está muito ruim em termos de lucro, tal, mas a gente olha para a receita, porque se a receita está crescendo, né, você ainda teria que falar, então controla o gasto, né, se você conseguir continuar crescendo a receita, controlando o gasto, vai vir o lucro. No caso aqui, infelizmente, né, a receita não está crescendo anualmente. Exatamente.
E aqui, acho que é o ponto mais importante, que são as operações, a gente realmente entender o que ela faz e como ela faz. Então, como eu já falei, né, ela atua no ensino superior, a gente viu lá as divisões das 4 grandes empresas que são subsidiárias, né, são as controladas da Cogna, que elas atuam na graduação, na pós-graduação, oferece ensino, curso técnico, de extensão, idioma, enfim, venda de livro didático. Eu vou esmiuçar cada um aqui e vocês vão conseguir perceber como é que ela funciona. Então, dividindo naqueles 4 grupos, né? Então, o B2C superior, B2B superior, B2C básico e B2B básico. O B2C de ensino superior é a Kroton, tá? Então, a Kroton ela oferece vários cursos, dos quais são graduação, pós-graduação, os cursos livres, cursos preparatórios e cursos de idiomas. Então, são todos esses cursos que são oferecidos pela Kroton. Eu sei que o Felipe falou, mas vou só reforçar, tá, Felipe? Isso é como a Kroton ganha dinheiro, como a Cogna ganha dinheiro, né? Essas linhas aí. Então, presta atenção. Isso aqui, eu sei que a gente está, né, já estamos um tempo aqui, mas essa parte é vital para entender como que essa empresa ganha dinheiro. Exatamente. E, bom, aí tem todos esses 5 braços de cursos que eu falei. Todos eles, o que é interessante, todos eles ela oferece tanto presencial quanto EAD hoje. Então, isso é muito importante também. A gente vai dar uma olhadinha depois nos números e ver como é importante essa questão do EAD para a empresa também. É onde ela consegue uma margem melhor, é onde a educação superior está crescendo muito, muito mais rápido que a presencial. Na pós-graduação, ela tem tanto o lato sensu, né, que são aquelas especializações, MBAs, são mais gerais, e tem o stricto sensu, que são o mestrado, doutorado, aqueles mais conhecidos pela gente, né? Tem tanto o modelo presencial quanto o EAD, todos. Os cursos livres são aqueles cursos de liderança, uns cursos mais, digamos assim, periféricos. Os preparatórios são preparatórios para OAB, preparatórios para concursos públicos, e o de idiomas são principalmente inglês, espanhol. Todos eles conseguem tanto na modalidade presencial quanto na EAD. E os números da Kroton hoje, né? Então, do presencial ela tem 176 unidades, 229 mil alunos, 3,8 mil alunos de pós-graduação. E aqui algumas das marcas da empresa. Então, Pitágoras, aqui eu e o Caio a gente conhece a Uniderp, a Anhanguera, tem a Unime, a Fama, a Unic. De EAD são esses números aqui, são sensacionais também, ela tem uma forte presença online, é interessantíssimo. Isso foi só da Kroton. O que é interessante agora, a gente vai para Platos, que é o B2B de ensino superior. Toda aquela questão operacional de EAD, de tecnologia, da informação, toda essa parte de gerenciamento do ensino superior é feito pela Platos. A empresa ela dá pouquíssimos dados e informações da Platos. Ela é uma empresa muito nova. Então, dentro da Cogna, a Platos ela é muito recente. Então, assim, eles só apresentam como soluções educacionais, que ela prepara soluções educacionais. Mas a gente sabe que toda a parte de tecnologia da informação está tudo dentro da Platos. Já na educação básica, tá? O B2C, para o consumidor, é a Saber. O que a Saber faz? Ela gerencia escolas. Então, na gestão de escolas, ela tem a operação de escolas próprias, como ela também tem a gestão de contratos, que já vou explicar aqui daqui a pouquinho. Também ela tem a questão do Red Balloon, que é uma empresa de educação de idioma, que é totalmente voltada para o inglês, de alunos de até 17 anos. Então, essa unidade tem 121 unidades, tem 31 mil alunos matriculados, ela cobra por mensalidade, por venda de material, por venda de franquia e por royalties de franquia. Então, é bem bacana como ela consegue rentabilizar com a Red Balloon. Bom, as operações de escolas próprias, ela tem hoje 52 escolas próprias com 31 mil alunos, tá? Você pode ver aqui no mapa aqui espalhado por todo o país, assim, ela tem uma presença geográfica muito grande, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste. E aqui algumas das marcas dela. O que cabe destacar é o Anglo, né? O Visão, tem o Anglo Alphaville, o próprio Pitágoras, o Lato Sensu.
o Leonardo da Vinci, então são várias marcas da empresa. E é assim que ela ganha dinheiro com as operações próprias, que é algo que todo mundo já tem de entendimento, né? Recebe por mensalidade, por venda de livros e essas coisas. Aí, uma coisa interessante é que ela também faz a gestão de contratos, né? Então, ela consegue gerir escolas que não são delas. Então, ela tem a opção de contrato full, que ela faz tanto a gestão pedagógica quanto os próprios serviços acessórios, administrativos da própria escola, quanto o core, que é só a gestão pedagógica, que é uma forma dela rentabilizar também. Eu estou passando um pouco rápido aqui nessa parte de cada braço, porque quando a gente olhar para os números, vai ficar muito mais claro para a gente. Porque, diferentemente da CSN, o modelo de negócios da Cogna, as operações são mais simples, né? Porque pouca gente conhece como funciona a questão do minério de ferro, da siderurgia, tudo. Sim. Mas na educação, a gente é habituado a entender como que uma escola consegue rentabilizar. A gente paga lá a mensalidade para o nosso filho, a gente compra material, livro e assim por diante. No B2B da educação básica, a empresa é a Vasta, tá? E que adquiriu, que comprou a Somos, né? Que a gente falou lá por 4,6 bilhões de reais. E hoje elas são, de certa forma, unidas, tá? A compra da Somos veio para integrar com a Vasta, para ser um complemento. A Vasta tem um foco para ser uma das empresas que estão atuando nas melhores escolas do Brasil, então eles fazem até que o ranking do Enem em cada cidade, vê que a Vasta está bem à frente das outras. Então, se a escola tem na sua plataforma, na sua administração, a Vasta, os produtos da Vasta, ela tende a ser melhor competitiva, ela tende a ser pontuar melhor no ranking do Enem. Então, é bem forte isso. Eles dividem, aqui bem importante, eles dividem um negócio basicamente em dois, tá? Que é a plataforma integrada de serviços K12, que é esse daqui, e o PNLD por contratos oficiais. Então, eu já vou explicar o que é cada um. O primeiro, que é essa plataforma K12, é da Vasta Plataforma, que eles chamam, que vende 3 serviços, que é as soluções de conteúdo core, que basicamente são soluções que têm conteúdo digital, impresso, das disciplinas. Então, oferece orientação tanto para o professor, apostila, livro, toda essa parte que, digamos assim, o back-office da escola, da questão de planejamento. Então, tem a questão das soluções de aprendizagem digital, que eles oferecem para o aluno e para a escola também, que eles chamam de Plural e a Plural Maestro. Então, oferecido é um pacote de soluções de conteúdo. Então, às vezes um aplicativo que o seu filho usa lá na escola, tudo vem dessas soluções de conteúdo core, que o produto final deles é a Plural e a Plural Maestro. Tem o treinamento contínuo de professores, então eles têm um segmento voltado para os professores das escolas, que eles chamam de Profs, que é o programa de formação de professores totalmente digital, então atrelado a essa área digital. E eles têm venda spot de livros, né? Eles também rentabilizam com a venda de material didático, isso é muito importante, é uma receita significativa para a empresa também. Então, geradores de leads, eles usam esses spots para também gerar contato. Eles vendem material preparatório para vestibular, com a marca Ângulo. Então, a Cogna tem marcas muito fortes, né? Soluções de conteúdo complementar, eles têm 4 programas, que é o English Star, o Líder em Mim, Mind Makers e Cimatific. São sistemas complementares, né? São esses conteúdos complementares, um relacionado ao inglês, outro relacionado a programas de liderança. Esse Mind Makers também é relacionado à questão de liderança, com os alunos. Eles trabalham muito esse lado complementar fora da faculdade, fora da escola, aquilo que a escola acaba não ensinando. E esse Martific é uma parceria com a Companhia Online Internacional, Martific, que providencia ensino de matemática de forma engajante e entretida, baseada em uma sólida formação pedagógica, até mais voltada para a área de matemática da educação básica. E, por fim, os serviços digitais. Então, visa atender as outras necessidades que a escola tem. Então, complementa serviços administrativos, da parte de tecnologia da informação. Então, tem o Livro Fácil, que é um e-commerce para vendas. Tem o ERP acadêmico e financeiro, que é um sistema de gestão escolar.
Tem o marketing digital da própria empresa, isso é muito bacana ela oferecer, marketplace para bolsa de estudos, serviço de matrícula online. Então, são diversas assim, abas dentro da parte do B2B. E outra receita dela, fora da vasta plataforma, é a questão do Programa Nacional do Livro Didático. Aqui também entra, aqui embute governo, tá? Então, ela tem contrato de concessão com o governo federal, onde ela vende livros didáticos e paradidáticos através desse programa, e é uma receita para ela. E outros negócios que eu citei também anteriormente, ela também tem a questão do Red Balloon, que tem cursos de idiomas com 50 anos e alunos de 3 a 17 anos de idade. Ela também oferece o B2B para Red Balloon. Enfim, é isso das operações da Cogna, essas 4. Agora, para entender agora em números, que a gente viu muita parte teórica maçante um pouco. Ela faz isso, ela faz aquilo, ela oferece esse tipo de serviço. Agora a gente vai trazer para o campo numérico, tá? Então, a Cogna na parte numérica. No micro dela, pensando no micro dentro da Cogna, aqui está a receita líquida dela dos últimos anos, tá? A receita líquida e essa faixa laranja é o lucro. Então, a gente vê que desde 2016 ela vem caindo o lucro dela. Então, 2016 caiu um pouco em 2017, caiu um pouco em 2018, 2019, e com a pandemia veio para realmente deixar empresas em apuros. Em 2019, lembra que a gente falou que ela dividia a gestão dela entre educação básica e educação superior? Ela só dividia em 2? Sim. Exatamente. Então, em 2019, ela mensurava dessa forma. Então, a receita dela, 29% vinha da educação básica e os outros 71% vinha do ensino superior. Então, aí eles dividiram em presencial e EAD, sendo que 53% da receita era do presencial e 17% do EAD. Muito importante esse dado, porque a gente vai ver que como o EAD, mesmo sendo uma parcela menor, ele consegue ter uma margem maior e ser bem significativo para o lucro da empresa. Em 2019, a Cogna como um todo teve um lucro de R$1 bilhão, sendo que o ensino superior presencial foi a maior parcela dele, tá? O ensino superior EAD teve uma relevância muito grande, mesmo sendo uma parcela pequena da receita, e a educação básica também. Então, a parcela é pequena da receita no EAD, mas mesmo assim é incrível como eles conseguem uma margem muito elevada, tá? Aqui, eles especificaram como parcela não alocada, que é uma coisa bem interessante. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com o RI das empresas, da RI da Cogna, e perguntei o que seria, o que eles consideravam como parcela não alocada. Tanto aqui como em outro balanço que eu dei uma olhada, eles também davam um dado parecido. E eles me responderam bem rapidamente, eu fiquei muito feliz. Eles responderam bem rápido e destacaram que o que eles chamam de parcela não alocada, aqui em embute aí, é a amortização de ágio referente às aquisições dela. Então, a Cogna ela podia lucrar muito mais nesse balanço, nessa interpretação, caso ela não fizesse aquisições. Então, nisso a gente consegue ver uma margem, se ela parar de captar, fazer aquisição, ela consegue melhorar a margem dela, porque isso é embutido nos custos também. Aqui a margem, isso aqui é muito bacana da gente ver, porque a gente consegue ver onde que ela consegue atacar, que para ela gera mais retorno. Então, a margem de lucro operacional dela maior está no EAD do ensino superior, chega a ser 38%, é muito relevante, muito relevante. Isso aí é 2019. Exatamente, 2019. Eu peguei de 2019 porque é um dado que ela parou de produzir por conta que agora ela não divide mais assim. Do de 2020 que eu trouxe também, a gente vai ver da nova divisão separando por empresas. Tá. Mas é importante a gente ver isso, como que ela consegue rentabilizar muito no ensino superior EAD. 38% de margem de lucro é muita coisa, né? E o lucro por segmento, aqui a gente viu lá, aqui atrás, a receita. Então tá básica 29, aqui EAD 17, presencial 53. E aqui a gente consegue ver a parte do lucro, que é bem segmentado, praticamente dividido em 3 parcelas. Mas a gente vê como que o EAD, apesar de ser 30%, ele é muito relevante em comparação com a receita, né? Então, assim,
A empresa vem atacando bem esse lado do EAD por conta dessa margem. O mesmo que a gente viu na CSN atacando a mineração, a Cogna está atacando o EAD por conta da margem também. Agora em 2020, agora que vem a bomba. A receita dela foi dividida dessa forma. Então lembra que agora em 2020 ela divide a empresa em 4, que é a B2C Ensino Superior, que é a Croton, a B2B Ensino Superior, que é a Platos, a B2C Ensino Básico, né, Educação Básica, que é a Saber, e a B2B Ensino Básico, que é a Vasta. Então, a gente vê que os mais rentáveis para ela é o B2C Superior, que é a Croton, e o B2B Educação Básica, que é a Vasta. Talvez pelo tamanho do mercado do ensino básico tão grande, o número de escolas, você trazer uma solução tecnológica, tanto para as escolas próprias como para outras, gera uma receita muito grande para a empresa, um mercado bem grande. Aqui lucro e prejuízo por empresa dela, então a Cogna em geral 3 bi, aí as partes que são competentes ela a Vasta, a Saber, a Platos e a Croton. Croton teve um prejuízo de quase 3 bi, é assustador, assim, assustador mesmo. As únicas que são lucrativas até o momento é a Vasta e a Platos, tá? Ambas são de tecnologia da informação, ambas são B2B, e a Saber teve um prejuízo, mas muito insignificante, e novamente, né, esses outros valores referentes a aquisições. Então, mesmo tendo lucro, mesmo passando por problemas financeiros, com problemas de cumprimento de dívida de curto prazo, ela continua fazendo aquisições, continua todo ano ela com pelo menos uma aquisição. Mas será que isso são aquisições do ano 2020 ou é amortecendo ainda ágios de aquisições de anos anteriores? Embute ágios de aquisições de anos anteriores também. Exatamente, tá, exatamente. Tá. Bem lembrado. Tá. Aqui os custos, eu fiz esse gráfico, né, diferentemente dos outros que a gente analisou margem, aqui é difícil a gente analisar margem porque está tudo dando prejuízo, né? Então, aqui eu peguei um pouco da questão dos custos, né? Então, os custos de despesas da Croton, onde que ela está gastando muito, assim, para gerar esse resultado tão negativo. Só da Croton, tá? Que eu peguei, que é essa daqui, que é o mais relevante para a gente. Ela está com diversas linhas de custos bem elevados, mas o principal delas é a despesa com venda. É incrível como ela gasta assim, muito com a questão da venda, do marketing. E até no relatório deles, eles falam que, apesar do EAD ser mais lucrativo, ser mais rentável, aumentar a margem dele, eles precisam embutir muito dinheiro para gerar venda para eles, e também a vida útil, né, o lifetime value, digamos assim, a vida útil do consumidor é muito baixo, porque existe uma evasão enorme. A evasão do EAD é muito mais alta que a evasão do presencial. Então, eles sofrem muito com isso também. Então, assim, eu destaquei aqui as despesas com vendas, que é o principal gasto da empresa. Mas um que chama atenção aí é o amarelo também. Perda por redução do valor recuperável dos ativos. Isso aí é algo que eu já tinha, né? Já sabia da Cogna, que eles, com o fim do FIES, eles tiveram que financiar muito aluno. E esse financiamento, eles, ao que tudo indica, eles contabilizaram de uma forma muito amigável. Então, o que acontece, né, parece que é o seguinte: o aluno entrou na faculdade, ali no primeiro semestre ele decidiu sair, né, parou de pagar, ele não volta mais. Parece que é alguma estatística assim, entendeu? Mas ainda assim a Cogna mantinha como assim, talvez eu consiga recuperar esse aluno, mas já foi, sabe? Contabiliza já que já saiu. Então isso é algo que eu acho que em 2020 eles aproveitaram também para dar essa limpada e, bom, já vamos contabilizar já que a gente perdeu mesmo esses alunos, né? E, inclusive, eles, assim que o FIES foi cada vez mais dificultando, né, a disponibilidade de crédito, essas coisas, eles criaram um financiamento próprio, né, que é isso que você falou. Então, imediatamente eles assumiram a bronca, digamos assim, mas a gente viu que não
não foi muito rentável para a empresa isso. Exato. Do lado macro, aqui acho que é bem bacana, porque aqui a gente vê não só da Cogna, mas das empresas desse setor. É muito importante, assim, porque é difícil uma empresa crescer sendo que o setor dela está decrescendo. Quando a gente analisa o macro, acho que fica mais fácil para você entender onde que a empresa pode melhorar, onde que ela tem mercado, onde que ela pode crescer. Aqui foram dados do INEP, tá? A maioria deles, então aqui não fui eu que tratei os dados, os de baixo sim, mas aqui foi tudo já dados tratados. Total de estudantes do ensino superior, de 2003 para 2018, teve um crescimento composto em torno de 5,2% ao ano. É um crescimento, apesar de parecer pouco, mas ele é um crescimento maior que o PIB brasileiro, isso é muito relevante também. Então, é bacana quando o setor cresce mais que o PIB, que a gente vê que é um setor que está puxando o PIB para cima. E pensando também em pirâmide etária, essas coisas, né? Assim, o Brasil tá mudando, né? Então é um crescimento bacana. Contudo, né, agora especificando um pouco mais, né, então o crescimento do número de estudantes do ensino superior, ele cresceu também, só que se a gente analisar só a parcela presencial, ela teve um crescimento não de 5%, mas de 3% ao ano, que inclusive de 2015 para cá ela só vem decaindo. Então os alunos de ensino superior presencial vêm decaindo. Já a gente pode ver a parcela em escuro, que é a de ensino EAD, ela vem crescendo bastante, que é esse segundo gráfico aqui. Então, ó, o mesmo gráfico, só que agora focando no EAD, o CAGR, né, que é o crescimento anual composto, já está em 42% ao ano. É assim, diversas e diversas vezes o PIB brasileiro. O tesouro está aí, né, Felipe? Exatamente. Aparentemente, na área educacional, o tesouro está aí. Exatamente. E aqui que eu quis atentar a isso, porque você que vai estar pensando em investir em Cogna ou quer estudar empresa, apesar de hoje não ser o mais relevante da empresa em termos de receita, lucro, mas é o mais importante hoje, né, essa questão do EAD. Então, a empresa que está bem posicionada no EAD, empresa que consegue ser rentável no EAD, consegue continuar abrindo polos, consegue os benefícios necessários, tanto governamentais quanto os financeiros, é o que vai se destacar bem com a concorrência, com o mercado em geral. Então, é aqui que as maiores empresas estão querendo atuar, estão querendo atacar, estão entrando a fundo. Eu assim, como, né, fazendo uma análise, adiantando um pouquinho, né, a parte física, ela é muito relevante. O nome que uma universidade tem na cidade, no bairro, nos municípios ao redor, né, é muito importante. Então, o lado físico, ele crava uma marca fundamental. E aí o EAD, ele está explodindo, né, de velocidade e tal. Mas eu acho que, assim, se a Cogna, né, como líder do físico, souber conciliar os dois, assim como uma Amazon tenta, né, uma Magalu tenta, né, assim, de usar, por exemplo, as lojas, que é o que eles estão fazendo agora, né, usa as lojas para fazer a entrega dos produtos. Então você usa a sua rede física, mas a experiência do consumidor vai no online. Né? É a questão do Omnichannel, né? Omnichannel. E aí é engraçado, né? Paralelo aqui, mas está totalmente relacionado, né? Eu vi uma pessoa escrevendo que foi na Drogazil, e aí a pessoa que estava na frente da fila, estava comprando remédio, e a moça falou, se você comprar via o aplicativo, você vai ter um desconto de, sei lá, 50%, um negócio muito grande. Aí a moça falou, eu quero. Ela falou, então compra pelo aplicativo. Não, mas você não pode. Não, baixa aí o aplicativo. Aí disse que a moça começou a baixar o aplicativo, passou 5 minutos, ela ainda não tinha baixado o aplicativo, ainda não tinha conseguido se cadastrar, a fila estava ficando imensa. Então é o tipo de coisa que você fala, o físico não está se encaixando com o online. Né? Então você tem que conseguir, na minha visão, né, como investidor, se a Cogna consegue fluir, né, do EAD para o físico, aí é explosão, né? Agora, se dá para fazer, se é fácil, é difícil, aí é outra parada, né? Outra análise. Perfeito, exatamente. Agora um comparativo com a base de alunos no mercado e o PIB brasileiro. Né? A gente vê que existe uma correlação muito grande entre eles. Quando o PIB sobe, a base de alunos tende a crescer, e quando cai, mesma coisa.
a gente viu só uma dispersão aqui em 2014, que mais para frente eu vou explicar, que foi por conta também do FIES, né? Mas, enfim, só um paralelo aqui com relação à base de alunos e o PIB, mas esse mercado ele tende a crescer um pouco mais que o PIB brasileiro. Isso é muito bacana da gente analisar. Bom, proporção de alunos que, aqui voltando àquela questão da evasão, né? Proporção de alunos que completam o ensino superior, aqui dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, o Brasil tem 17% dos alunos completam o ensino superior, assim, um dado muito triste para a questão. Não é a pessoa que entrou no ensino superior e abandonou, é a pessoa que entrou e concluiu, né? É isso que está mostrando esse dado, ou seja, a grande maioria não faz ensino superior. Né? Exatamente, está bem abaixo da média, que está em torno de 44%, e a gente vê outros países assim dando um show aqui no perdendo Brasil. Até para a Argentina E é interessante, mas a empresa olha esse dado de forma positiva, tá? A gente vê, puxa, que coisa triste, tudo, mas a empresa vê como algo positivo. Por quê? Na cabeça da empresa, ela vê isso como uma oportunidade de crescimento. Então, se conseguir melhorar a questão da educação, da cultura, o que for, até das operações da empresa, e ela conseguir reter mais alunos, fazer com que os alunos tenham uma vida útil financeira para ela, né, melhor, ela vê que estatisticamente é possível, porque ela vê outros países com a mesma característica do Brasil conseguindo valores muito superiores. Então, se ela conseguindo isso, ela consegue aumentar muito a receita dela, o lucro dela, enfim. Então, ela vê isso até como um ponto positivo. Isso é bem interessante, isso é um negócio que eu não tinha pensado. Todo processo de venda, né, a gente diz que ele é um funil, né? Você pega a pessoa lá que nem sabe que existe um certo produto e você começa a instigar ela. Tem aquelas pessoas que já querem comprar e tem aquelas pessoas que nem sabem que existem e você tem que levá-la todo num funil até vender. A Cogna, de certa forma, ela domina o funil, né? A Croton, né? O funil da Croton é a Saber, né? É a Vasta. A Vasta é o B2B do ensino básico, né? Isso, exatamente. Então, essas duas, a Vasta e a Saber, né, elas se encarregam de formar bem alunos de educação básica, e esses alunos de educação básica são possíveis consumidores da Croton, né, do ensino superior. Então, se ela fizer um bom trabalho de base, ela está formando os seus próprios clientes, né? É interessante isso daí. Exatamente. É interessante mesmo. E aqui a diferença de renda, e aqui é outro ponto que ela vê positivo também, né? A questão da justificativa, né? Diferença de renda entre trabalhadores que têm ensino superior e os que não têm, né? Que não cursaram. Então, no Brasil, quem tem diploma, né, tende a ganhar muito mais do que quem não tem. Isso é uma estatística média e é bem relevante isso. Então, assim, uma propaganda que ela pode usar, um marketing para ela, isso. E é muito interessante acusar dessa forma. O grande, que aí vai os políticos, né, principalmente de esquerda vão falar, a gente não sabe se é o ovo ou a galinha, né? Pode ser que a pessoa não faça ensino superior porque ela não tem dinheiro, né? Ou que ela faça o ensino superior e por isso ela tem mais dinheiro. Qual dos dois, né? Exatamente. Os dois vão gerar esse mesmo gráfico, né? Exatamente. E aqui, só para fechar a questão das operações, tá? É o último ponto, a gente vai só esmiuçar um pouco sobre o FIES, que ele é muito importante. A gente viu ali dados sem especificar tanto FIES, porque nem a empresa se arrisca a deixar dados muito, muito destacados de o que veio do FIES e o que não veio. O FIES, ele nasceu, tá? Mesmo assim, em 1975, no governo do Ernesto Geisel, que antes ele não era chamado de FIES, ele era o que chamavam de CREDUC, né, que é o Programa de Crédito Educativo. Então, o nascimento dele veio ali. Então, a criação dele, de fato, com o nome que a gente conhece como FIES, veio em 99 com o FHC, então ele criou a partir disso. E só uma estatística bem forte, assim, 26% dos estudantes matriculados em ensino superior privado utilizaram o FIES. É assustador esse dado. Então, o FIES não representa 5%, 10% de todo o mercado, que for, não, é 26%, é um quarto do mercado. Isso dado de 2014, tá? Então, é incrível, assim, incrível. Aqui, ó, estudantes matriculados em 2014 com FIES, 26% foram com FIES, 74% foram sem. E só para a gente ver o tamanho desse mercado, FIES normalmente é mais voltado para
universidades particulares, que são as que cobram, né? As universidades públicas aqui no Brasil não cobram. De todas as universidades, a oferta de vagas no ensino superior, 74% é privada. Então, a pública é uma parte, é um quarto apenas. Então, essa fatia do FIES de 26%, ela está embutida na maior fatia, que é o ensino privado. Então, isso é muito relevante mesmo. E trazendo números mais palpáveis, para a gente ter noção do tamanho de mercado, o investimento foi cerca de 13 bilhões do governo federal, isso só em 2014, tá? Então, é muita coisa. E aí a gente viu lá que a Cogna começou a diminuir receita, diminuir lucro e começar a ter prejuízo, muito em virtude do FIES, tá? Então, o Caio falou no início, né? Cantou a bola, né? E realmente o FIES ele é bem impactante para a empresa, né? Então, os cortes dela ocorreram cortes em 2014, 2015, que o corte aqui foi a questão de restrição. Então, quando antes o FIES dava esse crédito para qualquer um que entrasse, para todo mundo, para diminuir a quantidade de crédito disponibilizado, ele pega e o que faz? Ele aumenta o número de restrição. Agora o aluno não pode zerar nenhuma área do Enem, ele tem que tirar pelo menos 600 na redação, e aqui e ali ele cada vez mais vai minando a restrição, vai aumentando essas restrições, o número de restrições. Em 2016, que acho que foi o maior baque, né, que realmente cortou 2 bilhões de verba, que na época representava em torno de 16%, e não só isso, como eles aumentaram drasticamente o número de restrições também. Então, ficou mais difícil ainda você conseguir adquirir o FIES. Então, assim... O FIES ele tinha uma característica, né, que quem pagava para a faculdade era o governo. Então, do ponto de vista da Cogna, né, no caso a Croton, né, tinha assim, quem me deve? É o governo. Então, qual a chance do governo não me pagar? Né? É praticamente, enfim, zero. Então, basicamente era assim, capta aluno. Não se preocupa com receber, porque o governo vai pagar. E aí, fora isso, é o preço da mensalidade. Porque como não é o aluno que está pagando, você ganha uma capacidade de botar o preço onde você quiser. Vou botar o preço lá, é 10 mil reais por mês. Mas não tem como pagar, tudo bem, faz FIES. Né? Essa era a dinâmica, vamos dizer, como fala, que faz mal à saúde, né? Naquela época, que aí estragou o mercado. Né? Isso aqui, agora, de todas as educacionais, né, a Cogna foi quem se aproveitou mais desse período, entrou com todas as forças, né? A gente viu aí pelo número de campi, número de alunos. Então, ela pegou muito esse movimento que foi bom, tóxico, lembrei o adjetivo, né? Que foi bom por um tempo, mas era tóxico. Então, quando acabou isso daí, acabou de uma forma não suave, né? Que aí foi o que a gente viu aí. Foi brusco, né? Não foi nada saudável para a empresa. Não foi nada saudável, Então aí teve a depressão. Legal, muito bom. Exatamente. Aí semana que vem a gente continua, né, Caio, com as questões dos riscos e as projeções da empresa. Legal. E como só deixar aí uma dica final, né? Que dica aí você deixaria para quem está acompanhando? Bom, acho que muita gente que começa a analisar a empresa tem aquelas objeções de achar difícil, de ter muita informação e às vezes não entender balanço, não entender às vezes uma informação que a empresa dá, porque às vezes ela dá termos técnicos, inglês, tudo. E todas as empresas listadas em bolsa, ela tem a área de RI delas. Então, a gente estava explicando aqui, eu falei que tinha um dado lá que eu não conseguia interpretar, e eu entrei no site de RI da Cogna, entrei em contato com eles, mandei um e-mail, e eles me responderam, isso daí é referente às nossas aquisições e tudo mais. Então, assim, qualquer investidor, principalmente as ações que vocês têm em carteira, vocês têm que ter em mente que tem a oportunidade de entrar em contato com a empresa que você tem ações. Então, tirar alguma dúvida, perguntar algo relacionado à empresa, como que está o setor, alguma informação que às vezes é difícil do investidor geral captar, obter, mas que seja interessante para ele analisar a possibilidade de investimento. Todas as empresas listadas em bolsa, elas têm a área de RI delas. Só você digitar lá o ticker da empresa, que é, por exemplo, a Cogna, COGN3, espaço RI. Então, se você digitar o nome da empresa, espaço RI,
você vai cair no site de RI da empresa e você tem todo o material suficiente para estudar a empresa, pode entrar em contato com o RI e tirar as dúvidas necessárias que for, que boas empresas vão te responder. É isso aí. RI é relação com investidores, né? Isso. Legal. Felipe, muito obrigado. Muito bom mesmo. Semana que vem a gente continua aí com esse conteúdo e quem está assistindo a gente aí, se tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, qualquer coisa, fica à vontade aí para escrever também, que a gente vai ler tudo. Isso aí. Forte abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.